Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, ainda dando continuidade em nossos estudos falando sobre os valores do cristianismo. Falaremos desta vez sobre a resiliência. Vos peço que se inscrevam no meu canal para terem acesso aos demais estudos e para serem notificados a cada nova postagem aqui neste canal, e que não deixem de repassar para o máximo possível de pessoas, para que todos tenham conhecimento dos valores do cristianismo. A resiliência versus a resignação. O que é a resiliência? Meus queridos, a resiliência é a habilidade de enfrentar e superar obstáculos da vida, ou seja, dar a volta por cima. Perante Deus, resiliência é a capacidade de, uma vez tendo caído diante das dificuldades da vida, se levantar tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Resiliência e resignação são duas formas diferentes de como enfrentar adversidades e demais situações em nossa vida. Enquanto que a resignação é, em certos casos, em determinados casos, a aceitação de determinada situação, como por exemplo, a vontade de Deus, já a resiliência é, em certos casos, a superação perante os problemas. Digamos que a resignação seja o consentimento do coração a determinada adversidade. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de resignação e de resiliência vindo de uma mesma pessoa em determinada situação. No caso, o apóstolo Paulo. Primeiro eu vou falar para vocês aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no versículo 4. Paulo, apóstolo, diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Também ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 13, dizendo: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Aqui vocês estão observando que ele teve atitudes erradas. Aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 8 e 9, ele mostra o seu peso de consciência. Ele fala a respeito de si mesmo, dizendo: e por derradeiro dentre todos me apareceu também a mim, e por último, depois de todos, apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Aí vem a volta por cima quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele mostra aqui o reconhecimento dos seus sofrimentos pelo mal que ele fez, pela sua má conduta, pelo seu erro, pela sua falta de entendimento. Ele mostra aqui que ele reconhece que o que ele sofre ainda é pouco perante o que ele fez, perante o erro que ele cometeu, mas ele não se rende ao peso de consciência, ele não se entrega à queda, ele não se deixa caído, ele usa esse peso de consciência como forças para agradar ao Senhor, a quem antes ele havia aborrecido. Com isso, nós podemos observar que, do mesmo modo que quando sofremos consequências ruins de nossas próprias escolhas e não tendo como corrigi-las, o sofrimento se torna menor quando nos resignamos.
ou seja, quando aceitamos tal sofrimento. Porém, resiliência e resignação não devem sempre andar separadas. Há situações em que só se pode aplicar a resiliência, como há também situações em que só se pode aplicar a resignação. Porém, resiliência e resignação não devem sempre andar separadas. Há situações em que é possível e é necessário que estejam juntas. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, que diz: "Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo." Quando Paulo apóstolo diz isso, ele mostra resiliência a usar os erros do passado como aprendizado e ferramenta para si mesmo e também para salvar a outras pessoas. Assim também nós, quando sofremos em situações em que, por mais que lutemos, não achamos saída. A solução não é se deixar caído, mas sim procurar entender e aceitar a verdade do porquê nos encontramos em tal situação. Porque enquanto resistirmos à verdade, nada mudará. Como está escrito, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. 2 Coríntios, capítulo 24, versículo 8. Ao admitirmos a verdade ou a possibilidade de que o que sofremos pode ser consequência de nossas próprias escolhas, estamos nos dando a oportunidade de corrigir ou, em não havendo correção, usar isso como lição para nós mesmos e também para outras pessoas, ensinando-as a não repetirem o nosso erro. Assim, a resiliência e a resignação estarão trabalhando juntas. Lembrando que a resignação pode ser produto da consciência e ou do coração, enquanto que a resiliência é produto da fé, primeiro em si mesmo e depois em Deus. Olha o que o próprio Deus diz através do profeta Joel no capítulo 3, versículo 10. "Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte." Ou seja, lute com as armas que você tem, mas não desista. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Você pegar enxada e usar ela como espada, você pegar uma foice e usar como lança, tem nada a ver uma ferramenta com a outra. Mas Deus está dizendo para você usar as armas que você tem, mas não desista. Não aceite ficar caído perante as adversidades. Quando digo que a resignação é a aceitação de determinada situação, como por exemplo a vontade de Deus, eu vejo necessidade de fazer observação quanto à obrigatoriedade do discernimento do porquê daquela situação. O resignado se pergunta o porquê de tal situação, enquanto que o resiliente se pergunta qual é o objetivo, qual o propósito de tal situação, qual o proveito de tal situação. Porque não se fazendo essa análise, corre o risco de rendição a toda e qualquer espécie de sofrimento sem nem ao menos lutar, como é incutido na mente de muita gente. É a vontade de Deus, irmão. É a vontade de Deus, irmã. Deus não quer que ninguém sofra. Deus prova a cada um. Mas é necessário que cada um faça uma análise e reconheça a verdade ou a possibilidade de o atual sofrimento ser colheita de alguma plantação ruim que fez no passado, de escolhas erradas que fez. Por outro lado, na falta de reconhecimento de seus próprios erros, uma pessoa na luta ansiosa para sair do tal sofrimento, cercada de fracassos e de tantas frustrações, pode levá-la a problemas psicológicos, emocionais, mentais e até mesmo ao suicídio. Resiliência e fé andam juntas. Não há resiliência sem a fé. Pode até haver fé sem resiliência, mas nunca há resiliência sem a fé. O resiliente tem que crer na sua capacidade de se perdoar e de superar, ao mesmo tempo em que pode crer no suporte divino para se obter o sucesso necessário. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: "Tudo posso naquele que me fortalece." Então você tem
que crer que pode, ao mesmo tempo em que busca fortalecimento em Deus. Em Juízes, no capítulo 6, versículo 12, fala sobre Gideão. O anjo do Senhor chegou a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou seja, homem de valor, homem valente. Vai nessa tua força. Ou seja, é necessário que você creia na tua capacidade. Vai nessa tua força, creia que você é capaz. Mas sempre pedindo o auxílio, o apoio, o amparo, a direção divina. Através desses textos, quero dizer que quando não se crer na própria capacidade, a pessoa estará entregando a Deus todas as situações, inclusive as que estão ao seu próprio alcance. Mas Deus age quando se esgotam as capacidades humanas, para que a glória do sucesso seja para Deus e não para nós mesmos. Há diversas lições bíblicas que nos mostram que Deus age quando nos falta a capacidade. Foi assim com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Gideão e demais heróis bíblicos. É assim também com todos, independentemente de serem crentes ou ateus, de serem obedientes ou não, de serem convertidos ou não. Deus agiu quando cada um já tinha feito tudo o que podia, não tendo mais o que fazer, quando já não havia saída. Então, meu irmão, minha irmã, então, meus queridos, lutem com todas as tuas forças, batam em todas as portas daquilo que for justo, evite toda e qualquer coisa ou pessoa que te ponha para baixo, músicas e ambientes tristes e depressivos, por exemplo. Afaste-se daqueles que te julgam, que te acusam. Já basta o peso da tua própria consciência. Entenda e creia que na tua mente, independentemente de opção religiosa, santidade ou perfeição, está o poder de Deus que te ensina a raciocinar corretamente. Porque o raciocínio humano não é o próprio ser humano que cria de si mesmo, é poder de Deus. E é isso que o maligno tem raiva, o poder da inteligência que há em cada pessoa. Mas isto exige concentração, exige foco, determinação. E para todas estas coisas, por sua vez, tem que haver renúncia, abnegação. Tem que renunciar tudo aquilo que não te impulsiona ao crescimento. Abnegar-se de tudo aquilo que não te conduz a um futuro próspero e vitorioso. Renunciar a um presente fútil e sem valor para se alcançar um futuro de glória. Deixo com vocês algumas lições bíblicas para o resiliente e para o resignado. Para o resignado, eu deixo para vocês Isaías 40, do 29 ao 31, que diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Já ao resiliente, deixo esses textos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E na carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós terno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando
nós para as coisas que se veem, ou seja, não se apegando, não se prendendo ao sofrimento atual, à situação atual, ao momento ruim que está sofrendo, mas atentando para as coisas que não se veem, ou seja, a firme confiança de que o seu quadro vai mudar, de que a situação vai melhorar, porque as que se veem são temporais, ou seja, tudo é passageiro, tudo passa. E as que não se veem são eternas, ou seja, aquela que vem depois da salvação eterna, não da salvação momentânea. Porque o que é a salvação momentânea é aquela em que a pessoa é salva daquela situação. Por exemplo, quando Jesus Cristo falou para a mulher que vertia fluxo de sangue, ele disse: a tua fé te salvou. Não foi uma salvação eterna, foi uma salvação momentânea. Foi um livramento daquela situação, ele salvou ela daquela situação. Do mesmo jeito, a situação de sofrimento, de provação, de perseguição ou de colheitas ruins, de frutos ruins que nós plantamos por causa de erros, de decisões erradas. O Senhor vem e nos salva dessas situações. É a salvação momentânea. Então a gente tem que crer nisso e pedir ao Senhor: me ensine, Senhor, a ver a minha capacidade, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. É pedir ao Senhor: Senhor, eu não consigo saber até onde eu posso ir. Senhor, eu já tentei de tudo. Tem mais alguma coisa, Senhor, que esteja ao meu alcance e eu não esteja vendo? Peça ao Senhor. Mas como eu sempre faço questão de repassar o que o Senhor Jesus Cristo disse: quando orares, mantenha a tua oração em segredo entre você e o Pai. Como o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás em secreto a teu Pai. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, ou seja, chegue no lugar onde você esteja sozinho. Ore, como o apóstolo Paulo disse: portanto orarei com a minha mente e com o meu coração. O maligno e ser humano nenhum precisa saber do que você ora. Mantenha a tua oração em segredo para com Deus. Não desanime. Ser perseverante. Porque muitas pessoas pensam: mas eu tenho muito pecado demais. Gente, o amor de Deus não tem limites. O apóstolo Pedro disse assim: se o teu coração te condena, maior é Deus. Ou seja, não deixe que o teu coração seja o teu juiz. O teu coração não é juiz. E muita gente não consegue se levantar porque fica deixando que a sua consciência assuma o lugar de juiz. Nosso juiz é o Rei de toda a bondade. É o Senhor rico em multidões de misericórdias. Ele é maior do que o nosso coração. Ele é maior do que a nossa consciência. Então se renda a Ele, o Senhor de toda a piedade, de toda a compaixão, de toda a graça, de toda a tolerância. Não se renda à consciência acusadora. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero de vós que cada um que esteja ouvindo esse estudo tenha consciência do valor, da importância que tem esse estudo para tantas pessoas que vocês conhecem, que sabem que estão em estado depressivo ou quase depressivo e que precisam de ouvir esses estudos. E muitas pessoas que vocês nem sabem que estão nesse estado, porque há muitas pessoas depressivas que perante os outros demonstram ser uma pessoa muito alegre. Então repasse para todos, porque nós não sabemos quem realmente está precisando disso. Então repasse para todos. Me ajudem a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que muitos deveriam fazer e não fazem. Deus abençoe a todos.